Bom, para concluir, companheiros, essa semana apareceu uma proposta que vale a pena comentar, do Zé Dirceu, num artigo, propondo a formação de comitês em defesa do Lula. A primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: a proposta, ela, no marco geral do que nós estamos vendo, ela é uma proposta positiva. Nós temos chamado a formar comitês, o Zé Dirceu também está chamando a formar comitês. Quer dizer que nós temos uma coisa em comum, que é o quê? O esquema, porque a perspectiva do Zé Dirceu é a eleição do Lula, mas ele está reconhecendo que o esquema eleitoral tradicional não vai resolver a parada. Então, ele acrescentou, como proposta aí, uma proposta de organização e mobilização de base, que não é tradicional no esquema eleitoral. Eu acho que, com a disposição que existe no PT hoje, formando comitês, vai haver uma pressão muito grande para transformar esses comitês em comitês puramente eleitorais, né? Mas, de qualquer maneira, a proposta aponta num sentido correto. A diferença entre a proposta do Zé Dirceu e a nossa é que também a proposta do Zé Dirceu está dominada por esse exclusivismo eleitoral, né? Eu acho que nós temos defendido, né? Eu acho que a gente deve reafirmar aqui a ideia de que nós temos que criar comitês de luta contra o golpe, né? E insistir na seguinte ideia: nós precisamos, no marco de uma situação política extremamente confusa, dar a todos aqueles que querem se mobilizar, querem fazer alguma coisa, uma perspectiva unitária, né? Isso é muito importante. Nós estamos numa situação que não é uma situação excepcional, é uma situação até típica, né? Existe uma ofensiva bastante generalizada da direita em todos os terrenos possíveis. Imprensa, nem falar. Judiciário, nem falar. O legislativo, controlar o poder do executivo. As Forças Armadas estão se mobilizando com ameaça contra qualquer reação ao golpe, né? A extrema-direita sai à rua para atacar ainda seletivamente determinadas coisas de esquerda, por exemplo, o que fizeram aí com essa norte-americana, né, Judith Butler. E a reação no varejo é muito complicada, né? Toda situação, seja ela toda situação grave, seja ela uma situação revolucionária, seja ela uma situação contra-revolucionária, ela apresenta um conjunto muito grande de problemas. Por exemplo, a Revolução Russa apresentava milhões de problemas. Não é que na Revolução Russa, os bolcheviques lançaram a palavra de ordem de pão, paz e terra. Não é que ele tinha esses 3 problemas. Esses 3 problemas eram problemas fundamentais, mas havia milhares de problemas. Se você ia numa fábrica, tinha o problema, os operários com certeza estavam reivindicando a redução da jornada, que eles vão conquistar com a Revolução, né? Havia a reivindicação de controlar a produção, denúncias contra os patrões. No campo havia milhões de reivindicações, como sempre há, e assim por diante. Havia reivindicações de mulheres, disso, daquilo, daquele outro, reivindicações democráticas, reivindicações nas Forças Armadas, etc. e tal. O problema, numa situação, consiste justamente em que você tem que não esquecer esses problemas. Não é que você tem que esquecer que está sendo colocado o problema do aborto, não é isso. Mas você precisa procurar unificar os setores que estão sendo atacados pelo golpe numa perspectiva unitária. No caso dos bolcheviques, nem era o programa de 3 reivindicações que era o central.
o central era o problema do poder, que é central em toda a luta política séria, né? Os bolcheviques falavam em entregar o poder aos conselhos operários. Essa era a reivindicação central deles. Eles mostravam que, se os conselhos operários assumissem, o problema da terra, disso, daquilo, daquele outro, esses problemas seriam resolvidos, né? Eles não se propõem a resolver os problemas por fora da vitória revolucionária. Bom, nós estamos numa situação que é parecida, porém, em negativo, digamos assim, porque nós não estamos fazendo uma revolução para tomar o poder, apesar de que tem gente que acha isso daí. Nós estamos numa situação defensiva, onde houve um golpe que derrubou um governo de esquerda, nacionalista, moderado, reformista, e está todo mundo apanhando todo dia da direita. Essa que é a grande realidade. Então, aqui também se coloca o problema do poder, porque a origem da questão, da crise, está no problema do poder. A direita organizou uma ofensiva, cujo ato central, e que, digamos assim, abriu as portas completamente para o ataque contra os trabalhadores e o povo em geral, foi a derrubada do governo. Então, a luta contra o golpe é a resposta correta. E o resto tem que ser aglutinado em torno da reivindicação de derrota do golpe, né? Que é uma reivindicação que nós concretizamos nesse momento na palavra de ordem pela anulação do impeachment. Muita gente acha que a palavra de ordem é errada com um argumento pueril, né? Que é assim: o STF não vai anular o impeachment. Bom, se a gente fosse julgar assim, a gente poderia deixar também a palavra de ordem de fora a reforma trabalhista, porque ninguém vai anular essa reforma. Quem que vai anular? O Ives Gandra no TST? Não. O Congresso Nacional? Não. O STF? Não. Então, na verdade, a gente pode deixar de lado tudo, né? Porque quem que vai fazer o que nós estamos propondo? Ninguém vai fazer. Uma coisa óbvia. Então, já seria um derrotismo total. Mas o problema é que ela é uma reivindicação adequada porque a situação do movimento geral é extremamente defensiva. Então, você lançar uma palavra de ordem de conteúdo jurídico, etc. e tal, permite mobilizar. É uma palavra de ordem, digamos assim, bastante moderada, mas que vai na linha geral do processo político que nós queremos desenvolver. Isso que eu acho que é uma coisa que muita gente não entende e onde a esquerda se perdeu, né? Nós temos que... A política, de um modo geral, de um partido, ela deve ter uma certa coerência na busca de determinados objetivos, né? Então, por exemplo, nós tivemos um golpe, todo mundo fala que é contra o golpe. Então, derrotar o golpe seria fundamental. Então, toda palavra de ordem que vai no sentido da luta contra o golpe, ela está no sentido correto da coisa. Você não precisa julgar o valor individual de cada uma delas. Ah, mas será que essa palavra de ordem ela vai ser realizada, ela é querida de todo mundo? Pá, pá, pá? Não tem tanta importância assim. O que tem importância é que você está procurando impulsionar um movimento num determinado sentido em busca de um propósito determinado, né? Na maioria das vezes, as palavras de ordem têm esse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na época da Terceira Internacional, Trotsky, numa discussão com o Partido Comunista Francês, aventou a possibilidade de que se poderia discutir a palavra de ordem de um governo operário e camponês parlamentar entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, né? Então, os militantes do Partido Comunista, seguindo a doutrina da Terceira Internacional, falaram: não é possível um governo operário e camponês de caráter parlamentar. O governo operário e camponês só pode ser o resultado da tomada do poder pelos operários e camponeses. Então, Trotsky explicou o seguinte, que
Você lança a palavra de ordem de governo operário camponês. Né? Você, inclusive, vai para as eleições com essa palavra de ordem. Uma parte da população vai entender que esse governo seria parlamentar, que é uma confusão deles. Mas nós não vamos nos preocupar em desfazer a confusão através da nossa propaganda. Nós vamos impulsionar, né, esse sentimento que existe na classe trabalhadora por um governo de trabalhadores, dos partidos que representam os trabalhadores, porque essa reivindicação vai no sentido correto da luta por um governo operário camponês real. Né? Então, vocês vejam o problema do sentido da palavra de ordem. Se ela permite uma evolução num determinado caminho, embora ela não represente todo o caminho que tem que ser percorrido. É como se você falasse assim, bom, nós estamos nessa estrada aqui, a gente teria que chegar a 50 quilômetros aqui, nós estamos correndo. Então você fala assim, vamos correr até essa cidade. Bom, mas essa cidade não é o nosso objetivo. Bom, mas se você chegar nessa cidade, está mais perto daquele objetivo. É mais ou menos assim. Outra coisa seria você levantar uma palavra de ordem que desvia você do objetivo e que não tem nada a ver, que foi o que aconteceu com a famosa, né, já esquecida, abandonada, coitada, palavra de ordem de direta já, que não levou ninguém a lugar nenhum. Deixou todo mundo no sereno. Então o problema é esse daí. A luta contra o golpe de Estado, outra coisa também que já, para concluir, outra coisa que já apareceu no debate, né? Alguém argumentou o seguinte, que não, essa luta pela anulação do impeachment, isso aí vai até maio, sei lá, quando começam as eleições. O que é admiravelmente otimista, né? Porque será que em maio vai ficar claro que não vão ter eleições? Ninguém sabe. Mas vamos supor que seja assim. Não é verdade que a palavra de ordem se esgota aí. O golpe, ele está aí. Os golpistas estão aí. A mudança constitucional, institucional, o que eles estão fazendo, tudo está aí. Não adianta fingir que não aconteceu. A candidata do PCdoB, ela falou, perguntaram para ela, mas e os golpistas e tal, aliança com os golpistas? Ela falou assim, nós precisamos discutir o futuro, não o passado. O que é lindo, é quase poesia. Só que como fazer se o passado está presente, no presente e já está se adiantando bastante no futuro? Porque se o passado tivesse ficado no passado, os golpistas tivessem morrido todos, né? Aí você fala, bom, não vamos ficar discutindo, não, golpista e tal. Quem sabe a gente põe um golpista aí na cadeia, alguma coisa. Mas os golpistas estão no governo. Quer dizer que isso aqui é uma venda totalmente fraudulenta, né? Falar para esquecer o passado. É a versão Manuela do vamos virar a página, né? E a página, infelizmente para todos nós, não quer ser virada. Não vai ser virada tão fácil. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.